Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E hoje vamos analisar com vocês a seguinte situação. Digamos que uma empresa tem no seu estoque 3 produtos, cada um com seu respectivo preço, totalizando R$ 85. Em um determinado período, esses produtos sofreram as seguintes variações de preço. O produto A teve um aumento de 5,5%, o produto B teve uma redução de menos 2% e o produto C um aumento de 7%. O diretor da empresa solicitou ao pessoal do almoxarifado qual seria o percentual total do ajuste aplicado ao estoque nessas condições. O gerente do almoxarifado calculou a média dos percentuais aplicados, que deu 3,5%, e passou ao diretor. Esse, por sua vez, aplicou o percentual informado sobre o valor de R$ 85.000, que era o valor total do estoque anterior, atualizando a composição do seu novo estoque para R$ 87,98. Será que a informação repassada pelo almoxarifado está correta? Isto é, aplicar aqui a média para os percentuais? Vamos ver na sequência, ao analisar essa condição, que esse procedimento não está correto. Vamos demonstrar a forma correta de fazer esse levantamento e ver os impactos que esse erro pode causar ao se fazer uma análise mais aprofundada sobre o processo. Sou Josemar Tagliapieta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos ver aqui então algumas situações para a aplicação de ajuste de preço e analisar como seria a apropriação de insumos e mercadorias ao se aplicar aos preços variações percentuais. Situação número 1. Vamos analisar o conjunto ônibus, que geralmente é composto pela carroceria de um fabricante e o chassi de outro. Então, na composição do veículo, nós temos dois elementos, carroceria e chassi. Temos aqui que o valor total desse veículo é de R$ 358 mil, sendo R$ 135 mil o valor da carroceria e R$ 223 mil o valor do chassi. Temos aqui a participação em percentuais de cada um dos componentes. A carroceria correspondendo a 37,71% e o chassi em 62,29% do valor total do veículo. Vamos supor que esse ônibus é utilizado na prestação do serviço público de transporte, que para o cálculo do ajuste tarifário foi levantado a variação do preço de cada componente no último período. Temos aqui que a carroceria aumentou 3,5% e o chassi 2,80%, dando uma média geral de 3,15%. A questão aqui é a seguinte: posso utilizar essa média para encontrar o valor ajustado para o veículo? Se eu colocar aqui a opção S, ele vai me calcular 3,15% sobre o valor anterior. Ele vai me dar o valor total para o veículo de R$ 369.277, ou seja, um ajuste de R$ 11.277. Já percebemos no primeiro momento que o percentual total aqui já não deu mais 100%, deu 99,92%. Então algo já não está fechando. Se eu colocar aqui a opção N, que seria não utilizar a média, percebe-se que agora o percentual encontrado, que era de 3,15% pela média, deu 3,0640. A composição total aqui fechou em 100%, e o novo valor encontrado foi de R$ 368.969, ou seja, um ajuste de R$ 10.969. Aqui abaixo eu tenho então o processo de tarifação em relação ao custo. No primeiro caso, ou seja, na variação 1, eu apliquei a média dos percentuais, que deu 3,15%. Já na variação 2, eu apliquei a média ponderada nos percentuais, que deu em torno de 3,06%. Uma distorção no preço ajustado do veículo de R$ 308. A princípio, parece não ser uma grande diferença, mas vamos imaginar uma cidade com uma frota de veículos de transporte de 500 ônibus. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 500, seria aplicado ao custo tarifário R$ 154 mil a mais do que o valor corretamente a ser ajustado. Então esse é o cuidado que tem que ser observado. Uma composição de preços heterogêneos, com variações percentuais diferenciadas, eu não posso usar a média dos percentuais. Eu tenho que utilizar a média ponderada, que é feita da seguinte forma. Eu vou aplicar o percentual correspondente para cada elemento da composição, que daria aqui no caso da carroceria 3,5% sobre 135 mil e 2,80% sobre 223 mil do chassi. Isso me dá um total de R$ 368.969. Efetuando agora o cálculo desse total em relação ao valor anterior de 358 mil, eu encontro o valor de 3,0640, ou seja, o cálculo da divisão do valor ajustado pelo valor anterior, que aqui no caso seria R$ 368.969 dividido por R$ 358 mil. Colocamos menos 1 para deixar em percentual. Então encontramos aqui corretamente o nosso valor de 3,0640%. Vamos ver um outro exemplo. Situação número 2. Vamos analisar a fabricação de blocos de cimento, utilizando elementos como cimento, areia e pedrisco. Ou seja,
valores dos insumos para a fabricação de cada 1.000 blocos. Então, para cada 1.000 blocos, eu gasto de cimento R$ 280, de areia R$ 845,60 e de pedrisco R$ 622,40, totalizando aqui de custo para a fabricação de 1.000 blocos de cimento R$ 1.748. Lembrando que esses valores é uma estimativa hipotética. Então, na composição eu teria 16,2% do preço para o cimento, 48,38% para a areia e 35,61% para o pedrisco, totalizando então aqui os 100%. E tem aqui para cada elemento as seguintes variações: 4,55% para o cimento, 3,20% para a areia e 6% para o pedrisco, e dando uma média de 4,5867%. Então, novamente, se eu optar aqui em utilizar a média para o cálculo, ele me deu um preço ajustado de R$ 1.828,17 para cada 1.000 blocos fabricados, uma variação de R$ 80,17. Mas percebemos aqui mais uma vez que o nosso percentual de participação já não fechou no 100%. Pois, a exemplo do nosso ônibus, também temos que utilizar aqui a média ponderada. Então, se eu colocar aqui a opção de não utilizar a média, ou seja, N, ele me calculou aqui então a média ponderada dos percentuais, e me deu agora em torno de 4,41%. E fechou aqui de 100% a nossa participação. Lembrando que para encontrar a média ponderada, nós temos que calcular cada elemento com seu respectivo percentual de variação. Por exemplo, o cimento de R$ 280 aplicado seu percentual de aumento de 4,56%, tem um valor atualizado de R$ 292,77. Fazendo o mesmo para todos os elementos, eu chego aqui a um custo total de R$ 1.825,17. Novamente, pego esse valor atualizado e divido pelo valor anterior, eu chego então ao meu percentual ajustado, que seria a média ponderada entre os valores. A diferença entre as duas variações foi pequena, de apenas R$ 3 para cada 1.000 blocos fabricados. Mas digamos que essa empresa fabrique 500.000 blocos por mês. Então eu teria 500 vezes 3. Eu estaria projetando um custo a mais de R$ 1.500, que efetivamente na prática não ocorreria. Mas cabe ressaltar que, independente do valor ou do maior ou menor impacto gerado pela medida, o correto é sempre utilizarmos a média ponderada. Vamos aqui para o nosso último exemplo. Situação número 3. Repasse de reajuste para um rol de mercadorias, onde os produtos sofrem reflexos de vários fornecedores diferentes. Então temos aqui a composição de várias mercadorias, também cada qual com seu percentual de variação. E digamos que esta loja utiliza para sua projeção de receitas futuras a média dos percentuais aplicados. Percebemos aqui que, mais uma vez, a nossa composição não fechou no 100%. Vamos optar então pela média ponderada. E agora, em vez de 8,37 por 50%, aplicamos ao valor a média ponderada encontrada, que foi de 7,54 por 75%, encontrando uma diferença de R$ 13,73, que é o valor a mais resultante pela aplicação da variação 1, que utilizou a média aritmética, em relação à variação 2, onde foi utilizada a média ponderada. Vamos supor que esta loja venda em média 10.000 mercadorias por mês. Nós teríamos 10.000 multiplicado por 13,73. Daria uma projeção para o faturamento da loja a mais de R$ 137.317,50. Imagine o impacto gerado nas contas da empresa se ela projetar esse faturamento como uma realidade. Poderia gerar sérios problemas financeiros. Então, voltando aqui à nossa situação inicial, como ficaria a nossa projeção? Na verdade, o meu saldo de R$ 87,98 ficaria em R$ 88,55. Uma vez que a minha média ponderada aqui foi de 4,18%, diferente do percentual aplicado, que foi a média aritmética de 3,5%. Lembrando que o cálculo é feito da seguinte forma: eu pego o valor de cada produto, multiplico pelo seu respectivo percentual de variação, que vai me dar um valor, depois faço a soma, que no caso aqui de R$ 88,55, pego o valor atualizado e divido pelo valor anterior, no caso aqui de R$ 85, que me dá então a média ponderada de 4,18%. Pois bem, pessoal, demonstramos aí, através dos nossos exemplos, a forma correta de se encontrar a taxa geral para um ajuste quando nos depararmos com um grupo heterogêneo de produtos, cada qual com seu preço, também com as taxas percentuais de variação diferenciadas. Vimos nessas situações, devemos sempre utilizar a média ponderada ao invés da média aritmética, para evitarmos assim qualquer distorção aos valores encontrados e também nas análises a serem feitas. Se você gostou e achou interessante esta nossa apresentação, não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.